Cultura de segurança hoje eu começo com uma provocação, com uma colocação de que, para mim, Luiz Cláudio, segurança não está no rol de prioridades. Tá? Tudo bem, César? Tudo bem, Rogério? Para mim não está no rol de prioridades. Vocês podem estar aí se perguntando, né? Esse cara é um maluco, ele vem aqui falar de cultura de segurança, o tema é cultura de segurança, e o Benegas está aqui me olhando com os olhos assim. Não é prioridade? Não, por um simples motivo não é prioridade. Porque prioridade muda. Para mim, segurança está no rol dos valores. Porque os valores eu vou carregar comigo para o resto da minha vida. Tá? Então eu começo o nosso bate-papo com essa reflexão. E por que essa reflexão? Então, ao longo dos próximos 15 minutos aqui, eu quero mostrar alguns dados para vocês do cenário brasileiro, cruzar com alguns dados aqui do Ceará, que vão corroborar essa frase que eu disse aqui e vão me ajudar a sustentar o porquê de segurança está no rol de valores e não de prioridades. Bom, cenário de trânsito brasileiro, são 90 milhões de veículos no Brasil, dos quais quase 50 milhões são automóveis e 10% pertencem a empresas, ou seja, cenário que nós estamos inseridos hoje. Então vocês podem ter aí uma rápida e clara noção da nossa importância como gestores de frota, como gestores de vida no dia a dia de nossas companhias. Em 2015, nós tivemos no Brasil a marca fatídica de 42.501 mortos em função de acidente de trânsito. Dá para ter uma noção clara do que é isso? Tá? 42 mil mortos, nós estamos aqui em Fortaleza, quantos milhões de habitantes temos hoje? 2,5 milhões aqui em Fortaleza, é isso? É isso? Tá? Então façam algumas contas. Além dos 42 mil mortos, que já nos colocam como o primeiro país que mais mata no mundo, em proporção ao número de habitantes, sim, nós matamos mais do que a Índia por ano, tá? E a gente deve estar aí numa proporção de 200 milhões de habitantes no Brasil, a Índia já está na casa dos bilhões há algum tempo. Nós matamos sim mais do que a China, tá? Em proporção por habitantes. Em números absolutos ainda não, tá? Mas em proporção por habitantes, por 100 mil habitantes, nós matamos mais do que qualquer país no mundo. E não só matamos mais, aqui eu coloquei um histórico, né? Está um pouquinho difícil de enxergar, mas de 2011 para cá, qual que foi a evolução? Tem uma queda aqui, sutil, vocês podem perceber. Mas por que de 2011 para cá? Como o Rogério colocou, em 2011 foi estipulada a década de redução de acidentes de trânsito pela ONU, onde os países filiados à ONU têm como objetivo reduzir em 50% o número de fatalidades por acidente de trânsito. E vocês podem ver que a gente ainda está longe disso. Tá? Tem uma grande estrada pela frente. E cada um de nós somos responsáveis pelos resultados que essa estrada pode nos dar. O Rogério colocou também que nosso índice está em torno de 21 a 22 mortos por 100 mil habitantes no ano. Tá? 22, esse é o número que nos coloca em primeiro lugar no mundo. No Ceará, esse número está em 27. Tá? Está acima da média. Então, aqui é um estado que puxa para cima a média. Só para vocês terem uma ideia da importância que nós temos aqui. Além dos 42 mil mortos ano em 2015, nós tivemos 515 mil mais de 751 inválidos permanentemente. Tá? Bom, Golsat vem de uma cidade chamada Londrina. Londrina tem mais ou menos aí 600 mil habitantes. Então, quando eu olho para isso, eu não consigo enxergar ali 500 e alguma coisa. Eu enxergo uma Londrina por ano permanentemente inválida. Tá? Eu coloco uma Londrina por ano na cadeira de roda. Tá? E uma Fortaleza a cada 5 anos. As mortes, os 42 mil, mais isso aqui, os 515 mil, quem tem ideia de quanto isso gera para os cofres públicos por ano, em grana? Desculpa fazer o paralelo frio do dinheiro, mas quem tem ideia? Fala aí, dá um chute.
Aqui na frente não vale, só no fundo. Isso gera em torno de 33 bilhões de reais para os cofres públicos por ano. Fazendo um paralelo, quando a gente teve a Copa do Mundo aqui em 2014, nós gastamos em torno de 30 bi para construir e reformar estádio. Tá? Isso significa que a cada ano nós poderíamos fazer uma Copa do Mundo nova no Brasil com a verba que vai pelo ralo em função de acidente de trânsito. Rogério colocou bem também aqui no começo que 96% dos incidentes são causados por negligência humana. E eu digo, quando a gente leva isso para trânsito, o César está aqui para não me deixar mentir nem deslizar, esse percentual sobe para 98%. Nós temos a cultura da terceirização da culpa, isso é natural, não foi comigo, foi com ele, foi com ela, foi com aquilo. Mas não, no Brasil, os acidentes de trânsito acontecem em função de negligência humana. Então é a maquininha que está atrás do volante. Tá? Não é a condição da estrada, substancialmente, não é a condição da visão, substancialmente, ou da máquina. Tá? É a condição de quem está atrás do volante, cada um de nós. Tá? E é fundamental que a gente tenha isso em mente para entender qual que é o potencial de mudança que nós temos. Porque a gente joga na conta do governo, né? Joga na conta de não sei quem. Pô, é infraestrutura, temos que melhorar a infraestrutura. Joga na conta da montadora. É a máquina. A gente tem ainda uma longa estrada pela frente. Mas a maior conta, o maior potencial está aqui. Tá? Está em quem dirige o carro. E, sobretudo, em quem comanda quem dirige o carro. Né? Então, as nossas importâncias como gestores de frotas, com pequenas ações, a gente pode impactar aí 100, 200 mil, 3 mil, 5 mil condutores que impactam seus amigos, seus familiares e vira uma cadeia. O primeiro passo é tomar consciência do cenário de trânsito que a gente vive, entender basicamente quais são as técnicas para mudar e partir para a ação, arregaçar as mangas e começar a promover a diferença no dia a dia de frota. Quando a gente vai um pouquinho para as causas desses acidentes de trânsito, né? E eu falei, são mais de 42 mil mortes, mais de 515 mil inválidos em 2015. Esses números eu vou repetir até o final da palestra, porque são alarmantes. Quando a gente vem para as causas desses acidentes, os top 3 estão ali, muito claros. O primeiro deles, o uso do celular. Quem fez a brincadeira aqui foi o Rogério também, né? Eu olhei para trás e fiquei... 70% da turma levantou a mão. Mais ou menos isso, não foi o Rogério? Tá, até um pouquinho mais. Eu vou dar um dado para vocês aqui. 41% dos acidentes de trânsito que ocasionaram as 42 mil mortes e as 515 mil pessoas inválidas advém do uso do celular no trânsito. Tá. 41%. Ok? Vamos parar de pôr culpa em estrada, em rua, em sinalização. Tá. 41%. Em segundo lugar ainda, dirigir alcoolizado. Muito embora a lei seca tenha obtido resultados muito significativos no Brasil, ainda dirigir alcoolizado é um problema. Tá? E excesso de velocidade. Agora, vocês imaginam esses 3 problemas juntos, né? Mais o condutor ainda, mais o pedestre ainda que atravessa a faixa, atravessa a rua olhando no celular. Vocês imaginem um ambiente que nós criamos no trânsito. Tá? Então é fundamental que nós, como gestores de frotas e condutores do dia a dia, claro, olhemos para isso com um olhar mais sensível. Tá? E a gente começa a provocar a mudança saindo daqui hoje. Né? Eu espero voltar daqui 2, 3 meses aqui com um outro workshop ou algum outro momento em conjunto com vocês e fazer essa mesma pergunta que o Rogério fez. Eu espero o resultado zero. Tá? Porque é grave. É grave. Eu vejo por aí afora, a gente fala sobre cultura de segurança, né, Brasil afora, e eu vejo pessoas que levantam a mão e falam, pelo menos eu parei de digitar enquanto eu dirijo. Luiz, eu não digito mais enquanto eu dirijo. Eu falo, oi? Como assim? Isso quer dizer o quê? Não digito mais enquanto eu dirijo, mas eu falo, eu gravo áudio, o que mais eu faço? Gravo vídeo. Então é fundamental que a gente olhe para isso com um olhar mais sensível. Os próximos slides aqui eu vou falar um pouco mais de celular, dada a importância que isso tem nas causas de acidente.
Vamos abaixar um pouquinho a... 5 segundos de distração para responder um ok. Com um torpedo, você perde a visão da pista pelo mesmo tempo. Mas você acha normal. Não tecle nem fale ao celular enquanto dirige. Evite acidentes. Ao mesmo tempo, 5 segundos a 60 km por hora, né, de visão interrompida, quer dizer que eu percorri 83 metros, quase um campo de futebol. 5 segundos. Tá? Se eu subir um pouquinho a velocidade para 100 km por hora, vamos falar num cenário de estrada, eu estou falando de 138 metros. Mais de um campo e meio de futebol, ou seja, um quarteirão e meio que eu percorri às cegas, num cenário de trânsito amigável, né, no Brasil. Quase não mata, né? Quase não gasta dinheiro com acidente, quase não ceifa famílias, que, né, pessoas se tornaram permanentemente inválidas. Então é fundamental que a gente olhe especificamente para o uso do celular no trânsito, com olhares mais sensíveis e promovendo a mudança a partir de agora. Tá? A gente tem um negócio no bolso que aumentou vertiginosamente o nosso grau de ansiedade, né? Ele também fala, a gente digita, a gente acessa a internet, acessa a mídia social, a gente grava vídeo, grava áudio e também fala quando alguém liga para a gente, né, escuta alguma coisa. Ou seja, é um dispositivo que nos conectou de uma forma, né, jamais vista na humanidade, mas também começou a dividir a nossa capacidade cognitiva de outras coisas que precisam 100% delas. Uma delas é a direção. Mais alguns agravantes. 50% das empresas possuem equipe de trabalho na rua, tá? E 66% dessas empresas dependem do celular para se comunicar com essas equipes de trabalho. Ou seja, o que aumenta a necessidade do uso desse aparelho no dia a dia. Tá? Então, nós aqui como empresa, como gestores de frota, esses dados que eu coloquei só aumentam a nossa responsabilidade de cuidar desse tema, seja na política de frota, seja nas palestras de cultura de segurança, CIPAT, etc. e tal, mas em todas as formas de contato que vocês têm com seus condutores, cuidem desse tema. Tá? E mais um pouquinho aqui, né, para deixar a coisa um pouquinho mais agravante. Digitar enquanto dirige aumenta em 400% a chance de acidente e reduz em 2 vezes a capacidade de reação. 400% a chance de acidente. Tá? E é fundamental olhar para isso, porque uma empresa sem propósito, como o Flávio Tavares bem disse aqui, é uma empresa irrelevante. E quando a gente coloca a cultura de segurança no centro de tudo, de toda a nossa gestão de frota, a gente consegue passar para todos eles que existe valor aqui. Tá? Que eu não só estou entregando um carro com uma ferramenta A, B ou C, ou cobrando um resultado no final do dia, mas sim o nosso objetivo aqui, falando de cultura de segurança, ao longo do dia terão experts no assunto falando sobre isso, é colaborar para que esse condutor, para que esse pai de família, para que esse filho volte para casa da mesma forma como ele saiu de manhã para trabalhar. Então, eu espero, senhores, ter ajudado a tocar um pouco mais o coração de vocês aqui nessa oportunidade, nessa jornada que só começa. Para a gente é muito gratificante estar aqui em Fortaleza mais uma vez e ver a sala cheia novamente. Muito obrigado a todos pela presença.